Gente, tecido ósseo. Nosso último tecido para a prova de N3. Um pouquinho extenso. Pouco extenso, bastante coisa a ser falada. Mas para você isso sai na urina, tranquilo. Gente, presta atenção. Dois tecidos conjuntivos de consistência rígida na mesma prova. Tem que ter um cuidado muito grande para não errar a questão. Primeiro tecido conjuntivo de consistência rígida que nós visualizamos, qual foi? Cartilaginoso. Cartilaginoso, tecido de consistência rígida. Nesse tecido, eu tinha uma vascularização própria? Não tinha. Eu não tinha e eu precisava de um tecido conjuntivo, chamado de quê? Pericôndrio. No osso também vou precisar. Não é pericôndrio, é periósteo. Só muda que em vez de côndrio é ósseo. Mas em termos funcionais e estruturais é a mesma coisa. Então eu tenho, por exemplo, tecidos rígidos, só que lá era rígido, mas eu ainda conseguia fazer o processo de difusão acontecer. Aqui não mais. Eu não consigo ter difusão por matriz mineralizada. Então aqui, se eu não consigo ter difusão, no ato da formação, lá na histogênese, eu preciso confeccionar vários canais intraósseos. Canais estes por onde irão passar o quê? Os vasos sanguíneos, os nervos, para que eu possa manter a vitalidade das células que compõem o tecido ósseo. Como todo tecido conjuntivo, a origem embriológica é a mesma. E qual é? Mesoderma, não mudou nada. Eu tenho aqui, por exemplo, o tecido ósseo sendo o principal constituinte do osso. É contraditório? Não. Tecido ósseo, osso é órgão. Tecido ósseo é apenas um tecido do órgão. Então, o principal componente tecidual dos ossos é o tecido ósseo. Ele também tem célula, tem matriz extracelular. O que difere é que a sua matriz é calcificada, mineralizada, cristalizada. Na prova eu coloquei cristalizada, no slide está calcificada. Eu achei que era pegadinha. Calcificada, mineralizada, cristalizada, tudo é a mesma coisa. Não é pegadinha. São sinônimos. Não se atém às vezes a um termo que está no slide somente. Trabalhe com sinônimos. Quando a gente começa a pensar nesse tecido rígido, ele não realiza difusão, não é possível realizar difusão por fato da matriz ser calcificada. Eu preciso ter, assim como o outro tecido que era o cartilaginoso, eu preciso ter nas periferias também uma membrana de tecido conjuntivo, que vai fazer o processo de nutrição, de oxigenação, doar células para o crescimento ósseo, regeneração, tudo vindo do periósteo. Eu tenho revestido os nossos ossos externamente, aí há um cuidado muito grande a ser tomado, porque quando fala-se em revestimento, logo eu imagino qual tecido? Epitelial. E eu não tenho tecido epitelial. Quando você olha uma lâmina, as células que estão no periósteo se comportam como se fosse um epitélio. As células ficam o quê? Cúbicas e uma justaposta, colada na outra. E aí eu olho e acho que aquele tecido que está revestido é epitelial, quando na verdade não é, o periósteo. E o periósteo nada mais é do que uma membrana rica em tecido, é uma membrana de tecido conjuntivo, rica em células mesenquimais, células tronco. Eu tenho revestido externamente o periósteo, e todos os canais intraósseos são revestidos também por membrana conjuntiva, chamada de quê? Endósteo. Então, endósteo reveste canais intraósseos. Revestido a periferia, a superfície óssea, eu tenho membrana conjuntiva chamada de peri, e vocês vão perceber que periósteo e endósteo se comunicam, vão se comunicar. Vamos lá.
Já que é um tecido rígido, é muito fácil saber quais são as suas funções. Proteção de órgãos vitais. Só tu imaginar aonde que está o teu pulmão. Está livre? Não. O cérebro está livre? A medula óssea está livre? Então tudo está sendo protegido pelo tecido mais rígido que nós temos, que é o tecido ósseo. Então quando eu falo em proteger órgãos vitais, é óbvio que eu vou falar de tecido ósseo, porque é ele que faz com que eu tenha a proteção dos órgãos vitais. Quando eu falo em sustentar, por exemplo, partes moles, todo o peso corporal, a gente já imagina um esqueleto ósseo cartilaginoso executando esse trabalho. Quando eu falo em movimentação, qual é o tecido que consegue fazer com que nós, seres humanos, consigamos ter mobilidade? É o osso. Por quê? Quem é que traciona as peças ósseas? Músculo, tendão, osso. Traciona. Se esse osso não tiver um tecido rígido, que é o tecido ósseo, automaticamente, ao ser tracionado, eu não conseguiria fazer com que ocorresse um sistema de alavancas. Esse sistema de alavanca após tracionamento só é possível a partir de um tecido rígido. A partir de um tecido rígido. Não é isso? Senão não teria mobilidade. É ou não é? Quando eu falo no maior depósito corporal de sais minerais, quem é? Os ossos. Quando eu precisar de cálcio, eu tenho onde tirar. Eu tiro da onde? Do osso. Quando eu precisar de fosfato, eu vou no osso. Quando eu precisar de bicarbonato, eu vou no osso. Porque é lá que eu vou armazenar. O maior depósito de minerais estão aonde? No tecido ósseo. Está no tecido ósseo. Beleza? Funções básicas, por exemplo, que isso aí não precisa nem falar. Todos conhecem essas funções. Eu tenho quantas células ósseas? 2. Está até que separado ali, ó. Uma não é óssea, uma é do conjuntivo. Qual é do conjuntivo? Osteoclasto não é um macrófago? E macrófago não vem do monócito? Monócito não é sangue? Agora, macrófago, ele está no sangue ou está no tecido? Se ele está no tecido, qual é o tecido que ele faz parte? Conjunto. Então a origem dele é conjuntiva propriamente dita. Prestem atenção, quais são as duas únicas células ósseas que nós temos? Temos osteoblasto e oste. Qual é a função de uma célula que é chamada de blasto? Produção de matriz extra. Então a capacidade de síntese é elevada. Então os osteoblastos, eles têm uma capacidade de produção de matriz extracelular. Osteócito, em termos morfológicos, é ou não é diferente um blasto de um ósseo? O que mudou que você pode imaginar? Volume do citoplasma alterou? Então eu reduzi a capacidade citoplasmática. Quando eu reduzo a capacidade citoplasmática, eu diminuo o metabolismo. Então a atividade metabólica é reduzida. Significa dizer que ela pode até produzir matriz, e produz, mas em poucas quantidades, apenas para a manutenção do tecido ósseo. Quem é responsável por produzir matriz, de fato? A outra produz apenas para a manutenção do tecido ósseo. Quando eu tenho a matriz óssea sendo produzida por osteoblastos, vocês acham que desde a origem essa matriz ela já é rígida? Se desde o começo ela já fosse rígida, como que eu conseguiria organizar, formar canais intraósseos para passar vasos e nervos? Teria como? Não tem como. Então automaticamente a primeira matriz a ser produzida ela é o quê? Maleável, mole, gelatinosa, para que eu possa organizar os componentes a fim de cristalizá-los. Primeiro, quem produz a matriz? Osteoblasto. Só que chega um momento, presta atenção na superfície do osteoblasto e do osteócito. Quem é que tem inúmeros prolongamentos? Por que eles criam prolongamentos? Justamente para que quando, sabendo que não existe o processo de difusão,
difusão, eles têm que ser aprisionados com um estabelecimento de comunicação celular. Como assim? Imagina que ela seja uma célula jovem, um blasto, e eu sou um blasto. Nós estamos produzindo uma matriz gelatinosa e de uma hora para outra essa matriz enrijece. Eu consigo mandar por essa matriz algo para chegar nela? Eu não consigo, porque a matriz é rígida. Então não tenho como trocar informações, moléculas com ela. Automaticamente, na hora que nós somos blastos, nós vamos ter que alterar a nossa morfologia a ponto de formar prolongamentos como se fossem braços. Se eu der a mão para ela, por exemplo, ainda que a matriz enrijeça e nós vamos ficar aprisionados dentro de uma cápsula, o meu corpo celular está dentro de uma lacuna, o meu prolongamento celular está dentro de um canalículo, que é um pequeno canal. Eu fui aprisionado de forma isolada, eu estou aprisionado de mão dadas com ela. Então os prolongamentos nada mais são do que junções comunicantes entre uma célula e outra. A junção comunicante dela está conectada comigo e o outro prolongamento dela está conectado de forma direta no capilar sanguíneo. Então eu vou não ter um estabelecimento, uma comunicação entre células. Na hora que ela capta o nutriente, ela consegue ou não transmitir para mim por junções comunicantes. Se eu sei que eu não posso difundir pela matriz, na hora que eu estou construindo o tecido, antes da matriz calcificar, eu já tenho que estar sob forma de osteócito, porque é a única célula que tem o quê? As junções comunicantes, os prolongamentos. Parecido com o que acontece nas redes neurais, quando os neurônios fazem a sinapse, então a troca de informação. Perfeito. É para isso. Para isso. Só que, lógico, o intuito aqui, se pudesse difundir pela matriz, não precisaria. Mas como a matriz vai calcificar e eu não tenho como trocar informação com você pela matriz, eu tenho que ter o quê? Uma comunicação direta com você. E é isso que acontece. É por isso que quando você olha o osteoblasto, ele tem uma forma cuboide na lâmina. E o osteócito, ele tem uma forma estrelada, cheia de prolongamentos. Osteoblasto, produtora de matriz. Osteócito, produz, mas em pequena quantidade. Capacidade metabólica aumentada, reduzida. Estabelece comunicação célula a célula através dos seus prolongamentos. Calcificou, ela tem que estar sob forma de osteócito. Osteócito está lá no osso e é uma célula que ela não suporta estresse. Ela não suporta estresse, o osteócito. Se eu pego, por exemplo, levo uma superfície óssea a estresse, o osteócito sinaliza para convocar uma célula que reabsorve matriz. Quem reabsorve? Pressionou o osteócito, ele grita para quem? O osteoclasto chega e no local da pressão começa o processo de remodelação óssea. Isso é muito claro quando você na anatomia estuda os acidentes anatômicos. O que é um trocante? O que está conectado ao trocante? Não é um tendão? Então, se o tendão está no trocante, o que está conectado no tendão? Não é o músculo? Quando o músculo traciona o tendão executa o estresse na superfície. Quem é que está na superfície? Quem que não aguenta estresse? Osteócito, ele grita por quem? E o osteoclasto chega, naquele local de pressão, começa a remodelar, ao ponto que a remodelação tira uma superfície que era reta e cria um acidente anatômico para ser mais adaptado para o tracionamento daquela estrutura. É por isso que surgem os acidentes anatômicos. Se pegar aquele tendão, tirar do trocante e colocar em uma parte do osso que é reta, lisa, vai chegar um momento que vai formar o quê? Um acidente anatômico, vai formar outro trocante. Por quê? Submete a estresse. Toda vez que o osso for submetido a estresse, o osteócito sinaliza para quem? Remodelar o osso. Osteoclasto. É por isso que o tecido ósseo, ele é um tecido extremamente rígido,
mas ele é um tecido que tem plasticidade. O tecido é plástico. Não é à toa que um ortodontista consegue trazer um dente torto lá de trás para a zona de oclusão para frente. Consegue ou não consegue o aparelho mover? Como é que move se o dente está fixado no osso alveolar? O osso é rígido. Basta você fazer o quê? Coloca o aparelho estressando uma margem óssea e aquela margem óssea vai ser toda o quê? Reabsorvida por quem? No osteor? Por isso que eu vou fazer esse processo. Então, é um tecido rígido, mas que não suporta pré, ele remodela. Então a remodelação é constante. Todo momento eu formo o osso e a todo momento eu deposito e absorvo. Deposito e absorvo. Eu formo e quebro o osso a todo momento. E o osteoclasto, ele é antagônico ao osteoblasto. Enquanto o blasto produz, o clasto reabsorve. Até aqui tudo certo. Muito bem. O osteoblasto. Vamos imaginar o osteoblasto. O osteoblasto, ele advém da diferenciação de células mesenquimais, chamadas de osteoprogenitoras. Imagina as células osteoprogenitoras sendo formadas. Sempre as células osteoprogenitoras se diferenciam em osteoblastos e os osteoblastos ocupam a periferia do centro de ossificação. Imagina só o seguinte: todos vocês são células mesenquimais. Sairão diferenciadas em quê? Em osteo. Então todos vocês viriam para cá, para a periferia. Ficaria todo mundo colado na parede aí, ó. Todo mundo. Então aqui na parede o que vai ter? Osteoblastos. Aí nós vamos começar a produzir matriz extracelular, não é isso? E a gente deposita a matriz da periferia para o centro da ossificação, porque nós estamos ocupando uma topografia periférica. A gente joga essa matriz para o centro da ossificação. Mas essa matriz que eu estou lançando no centro, você acha que era uma matriz organizada? Eu estou lançando tudo que é molécula aqui no meio dessa sala. Imagina, pega essas cadeiras e embaralha tudo. Todas as cadeiras são moléculas. Eu estou produzindo para o centro, todas as cadeiras estão misturadas. Então essa matriz que eu estou produzindo é uma matriz rígida ou é uma matriz mole? E essa matriz mole já está organizada? Eu estou só jogando tudo que é molécula. Então essa primeira matriz que eu estou produzindo é uma matriz chamada de osteoide. Osteoide não tem forma, ele é amorfo, é uma gelatina. Então quando eu falo que eu estou produzindo osteoide, eu estou produzindo uma matriz orgânica, a matriz mole. Não estou produzindo a matriz mineral. Eu produzi, está tudo misturado. Aí agora eu pego essas cadeiras, eu produzi como osteoblasto, agora eu tenho que me destacar da periferia. Eu saio da periferia e vou em direção ao centro, para fazer o quê? Organizar a matriz osteoide. E aí eu começo a organizar em fileiras. Aqui está uma fila bem organizada, aqui está outra. Eu estou organizando. Eu estou organizando em fileiras. Veja bem, as fileiras estão ou não paralelas? Sim. Então eu estou organizando uma matriz orgânica, representada principalmente pelo colágeno tipo. Eu estou organizando colágeno. E quando eu organizo este colágeno em forma enfileirada, paralela, eu estou formando estruturas ósseas chamadas de lamelas. Professor, está tudo aqui organizado, colágeno em lamelas. Só que essa matriz que eu organizei em lamelas, ela é uma matriz rígida? Ainda não. Quem foi que produziu essa matriz? Osteo? Quem saiu da periferia e foi organizar? Entre uma fila e outra aqui, tem corredores? Pronto, aí agora eu vou passando os corredores cristalizando. Eu vou cristalizando entre as matrizes orgânicas. Eu cristalizo aqui, daqui para cá já tornou o osso que rígido.
Vou cristalizando e vai enrijecendo, cristaliza e enrijece. Todos os espaços entre as matrizes orgânicas eu vou depositando matrizes inorgânicas, mineral, calcificada, porque o osso ele não tem que ser mole, ele tem que ter uma dureza. Então primeiro eu formei o que? A matriz orgânica. Quem que representa a nossa matriz orgânica? Tem vários componentes, mas o principal, colágeno do tipo 1. Primeiro eu sintetizei e eu lancei para o lado extracelular. Mas está organizado? Então essa matriz não organizada, orgânica, é chamada de osteoide. Eu me destaco da periferia e eu vou organizar em lamelas. Se eu organizo em lamelas, eu formarei um tipo de osso compacto. Se eu sair daqui para organizar em trabéculas, eu vou formar o osso esponjoso. Mas eu falei que eu formei lamelas, então eu vou formar o compacto. Depois que eu organizo a parte orgânica, aí que eu vou cristalizar para que o osso ganhe rigidez. Até aí tudo bem? Quando eu falo de osso organizado em forma de trabéculas, eu não vou falar sobre. Trabécula forma osso esponjoso. Lamelas formam osso compacto. É a forma que eu organizo a matriz. No caso, as lamelas são Lamelas é como se fossem fileiras paralelas. colunas. Aí, Sistema de colunas e vigas são as trabéculas. mas aí esse osso que está em lamela não está Calcificado? Ainda não. Mas ele já é. Não, lamelas ainda não. Eu organizo colágeno em lamelas, só que eu tenho que cristalizar, porque essas lamelas vão ser desfeitas. Porque colágeno, a matriz orgânica, ela é dura ou é mole? A orgânica é dura ou é mole? Mole. Eu organizei em fileiras, não organizei? Mas se eu não cristalizar, logo vai tudo misturar novamente. O que estabiliza essas fileiras? A cristalizar. Quando eu cristalizo, aí acabou. A fratura. Calma. Vamos primeiro começar patinando. A gente vai falar do processo em que o macrófago vai virar osteoclasto e vai começar a reabsorver. Vai já chegar lá. Calma. Senão vai ter que ir lá no final e depois voltar para cá. Não, ainda não. Caiu assim. Cuidado, claro. Bora. Olha lá. Principal representante da matriz orgânica. E o principal componente da matriz inorgânica é o cristal. Cristal de hidroxi. Alguém já ouviu falar em cristal de hidroxiapatita? Já, né? Você pega, você vai ser médico legista. Quando o corpo é carbonizado, para você reconhecer, você vai lá e tira o que dele? Arcada dentária, os dentes. O corpo carbonizou e os dentes ficaram preservados. Por quê? Porque o esmalte dentário é formado por hidróxido. Então isso é resistente, esse cristal? Muito. É o cristal mais resistente do nosso corpo. Mas ao mesmo tempo, Vicentão, quando você era criança, você era fã do Superman. O Superman, ele era o cara mais forte do mundo, mas tinha algo que ele não aguentava ficar perto. Quem era? Pronto, então imagina o hidroxiapatita, é o Superman. Tu sabe quem é a criptonita dele? A acidez. Ele não pode ficar perto de algo ácido, que ele começa a se desfazer, deteriorar. Então, é resistente? Suportou um corpo carbonizado e os dentes se mantiveram. Mas agora, tu pega, por exemplo,
toma uma Coca-Colazinha aí, o que acontece quando você toma uma Coca-Cola? Primeiro de tudo, a saliva muda ou não a consistência? É igual quando você come doce, a saliva engrossa, não é? Toda vez. Por que a saliva engrossa? Por que a saliva engrossa? Oi? Não. Por que eu tomo Coca-Cola e minha saliva engrossa? É muito açúcar? Vai ser metabolizado, vai produzir ácido. Pela saliva eu libero ou não bicarbonato? Pela saliva eu libero bicarbonato. Por que eu libero bicarbonato? Porque a minha cavidade oral está ácida. Eu libero o que? Bicarbonato. Quando vocês dormem sem escovar os dentes, o que acontece? Para de salivar, ou alguém saliva dormindo. A salivação cessa dormindo. Como cessa a salivação dormindo? Você comeu um doce antes de dormir e não escovou os dentes, a boca está o quê? Está ácida. Parou de salivar, não parou? Neutralizou ali aquele pH? Conseguiu controlar? Não, automaticamente as bactérias começam o quê? Se proliferar. Não está ácida a boca? Hidroxiapatita vai começar a ser desfeita. As bactérias invadem aqueles buraquinhos onde forma o processo carioso, a cárie. A mesma coisa acontece com os ossos. O osso é muito resistente? É. Quem garante a dureza do osso, quem é? Colágeno? É hidroxi. Só que se colocar um osso em ambiente ácido, ele vai descalcificar, ele vai perder a hidroxiapatita, porque ela é resistente, mas é sensível a ambientes ácidos. Pensando nisso, quando eu quiser quebrar osso, o que o osteoclasto faz? Vai lá e libera ácido em cima do osso. Não é isso? Então, qual é o componente inorgânico, o cristal mais resistente que está no osso? Só que veja bem, quem é que formou a matriz orgânica? Osteo? E quem que forma a inorgânica? Quem? Quem formou a orgânica? Osteo? E quem forma o inorgânico? Ninguém. Eu nunca vi uma célula produzindo cálcio. Cálcio vem da onde? Da alimentar? Então ninguém vai produzir. Professor, como assim? O osteoblasto produziu a orgânica e organizou, não organizou? Só que ele próprio mineraliza, mas ele não produz, porque são minerais. O que ele tem? Ele tem capacidade de concentração de minerais no seu citoplasma. Ele concentra os minerais no seu citoplasma e ele precipita estes minerais no seu citoplasma, formando o quê? Cristais. Ele não produziu, mas ele fez o quê? Concentrou os minerais, precipitou e depois ele mineralizou. Ele tem participação, só que ele não sintetiza a matriz inorgânica. Ele apenas precipita a matriz no seu citoplasma e depois ele cristaliza. Beleza? Não vou confundir. Vamos lá. Olha lá essa imagem. Já que estamos falando da célula protagonista na produção de matriz, olha essa imagem. Galera, foca aqui, ó. Vocês conseguem visualizar aqui nessa imagem essas células? Todas essas células são células mesenquimais, osteoprogenitoras. Todas são mesenquimais. Aqui eu tenho uma membrana de tecido conjuntivo rica em células mesenquimais. Então eu tenho uma membrana de tecido conjuntivo cheia de células mesenquimais. Eu estimulo as células mesenquimais a passar por processo de diferenciação celular. E aí elas saem do estágio indiferenciado mesenquimal e forma a célula diferenciada cuboide, chamada de osteoblasto. Eu falei para vocês que os osteoblastos, eles ocupam
Qual a topografia do centro de ossificação? Na periferia. Periferia. E olha aqui, ó, eles vão se organizando aonde? Na periferia. E aí eles vão lá, olha só. Então eles formaram aqui, ó, secou. Isso é chamado de centro de ossificação. Então eu formei aqui um centro de ossificação. Aqui tem um pedaço de outro, não tem? Ó? Então aqui eu tenho 2 centros de ossificações, beleza? Centro de ossificação está sendo formado em cima de cartilagem ou de membrana. Isso é cartilagem? Eu não falei que é uma membrana de tecido conjuntivo? Então esse crescimento é em cima de cartilagem? Não. Então eu estou formando osso em cima de membrana. Membrana de tecido conjuntivo rica em células mesenquimais. Estimulei a diferenciação, ocupar uma posição periférica, células cuboides, osteoblastos, que começam a produzir a matriz da periferia para o centro da ossificação. Aqui no centro da ossificação, eu encontro as células cuboides, eu já tenho umas células chamadas de osteócitos. Eu tenho um centro de ossificação aqui eu tenho outro centro de ossificação. E aqui, aí quando o bebezinho nasce, recém-nascido, você toca na cabeça dele e sente algumas partes o quê? Mole. Você está tocando aqui, ó, na membrana. Você sente o osso, e sente a membrana, que alguns chamam de moleira, mas na verdade afunda nela. Por isso que você toca na cabeça do recém-nascido e algumas partes afunda, ali não tem osso, ali tem uma membrana residual, que lógico vai formar o quê? Osso posteriormente. E por que não forma osso de cara? Porque não tem canal do parto que aguente passar a se formar osso completo. Eu estou tendo uma ossificação aqui? Estou formando osso? Eu estou utilizando molde de cartilagem hialina? Não. Eu estou utilizando quem? Membrana de tecido conjuntivo. Então essa ossificação é chamada de ossificação intramembranosa. Ossificação intramembranosa. O que é então ossificação intramembranosa? Células mesenquimais que estão contidas em uma membrana conjuntiva. Pronto. Porque se eu usar cartilagem, o crescimento é endocondral. Então é intramembranosa. Todos entendem isso? Ou não? Fácil, né? Não, você vai produzir osso das duas maneiras, endocondral e intramembranoso. Das duas maneiras se produz osso, lógico. Todos os ossos eu vou utilizar cartilagem para formar molde? Não. Os da cabeça, por exemplo, ali, o do crânio, eu uso quem? Membranas. Então, para formar os ossinhos do crânio ali, eu utilizei quem? Crescimento intramembranoso. Oi? E osso longo. Mas no longo você vai perceber que eu tenho endocondral e intramembranoso. Depende se ele cresce o comprimento, endocondral. Se ele cresce em largura, é o quê? Aí já é intramembranoso. Eu vou já mostrar. Até aqui tudo certo? Quem é que tem posição que tem topografia periférica? É o osteoblasto. Osteócito, a topografia central. É no centro da ossificação. Vamos lá. Agora vamos entender uma coisa. Para o osteoblasto, Wagner, né? Eu olhei para você e pensei que era Wagner. Tem cara de Wagner. Para produzir osso, eu falei para você que basta eu ter matriz orgânica. Basta eu ter orgânica? Não. Para produzir osso? Não. Ou eu tenho ter inorgânica? A inorgânica, alguém produz? Eu tenho capitais minerais. Esses minerais, eles advêm de onde?
Alimentação. O que tem na alimentação é absorvido aonde? No intestino. O que absorve o intestino, deposita na corrente, ou pode entrar no sangue. Então, da onde que eu tiro o cálcio para formar osso? No sangue. Então, o osteoblasto, ele vai precisar tirar esse cálcio de onde? Esse cálcio vai ter que vir da onde? Do sangue, não é isso? Porque veio do meio externo, digestão, sangue, vai ter que puxar do sangue. Nós precisamos ou não ter um limite de cálcio no sangue? Nós temos uma quantidade de cálcio no sangue. Se baixar a concentração, hipocalcemia. Se aumenta, hipercalcemia. Nós temos que ter ali um limite de cálcio. Vamos lá. Imagina que o cálcio do teu paciente está baixo. O cálcio está baixo. Se o cálcio estiver baixo, o osteoblasto, ele não produz matriz óssea? Para produzir matriz óssea, ele vai puxar cálcio de onde? Não é do sangue? Para formar osso? Então eu tenho que parar essa célula. Eu tenho que brecar o osteoblasto. Porque se eu não brecar, ela vai continuar produzindo o quê? Osso. Quanto mais osso ela produz, mais vai baixar o cálcio no meu sangue. Já está baixo. Quando o cálcio do teu sangue baixar, eu tenho que inibir a atuação de quem? Do osteo? Por que eu vou inibir? Porque para produzir osso ela precisa de cálcio. E o cálcio ela vai tirar da onde? Do sangue. Então eu tenho que brecar. Então índices séricos de cálcio reduzido. O que é sérico mesmo? Sangue. Então índices séricos de cálcio reduzido, eu tenho que liberar o hormônio. As glândulas paratireoides vão liberar o paratormônio, o PTH. Então, na prova, eu te trouxe um cálcio o quê? Reduzido. Paratireoide libera o paratormônio. O paratormônio, ele vai chegar no osteoblasto, se acopla e estimula uma inibição da atividade osteoblástica. Ou seja, o osteoblasto vai ser inibido. A sua função vai ser inibida pela atuação de qual hormônio? PTH, paratormônio. Paratormônio se acopla e fala: para de produzir matriz, porque no sangue o cálcio está baixo. Só que a célula foi inibida e ela própria já faz o quê? Libera algumas moléculas, entre as principais estão as interleucinas. Libera interleucinas, as interleucinas são liberadas, chega no sangue e pede socorro. E a Calcitonina. É antagônica. Vou falar dela, é antagônica. Ela vai não inibir, ela vai estimular agora o osteoblasto, a produção. Então vamos lá. Quando que eu liberei o PTH? Quando o cálcio no sangue estava o quê? Baixo. O PTH foi liberado, ele inibiu ou estimulou o osteoblasto? Ele inibiu, parou de produzir osso. O osteoblasto não entendia o que é, fez o quê? Liberou interleucinas. Interleucinas foi lá no sangue, ativou a selectina e faz a seleção. Seleção de quem? Quem é o precursor do osteoclasto? O sangue. Monócito. O monócito foi selecionado, ele realizará a diapedese. O que é diapedese? Vai migrar para o tecido. Quando chega no tecido, o paratormônio chega até ele, estimulando a diferenciar. O monócito se diferencia em um macrófago que foi formado. Você acha que ele tem capacidade de ir para a superfície óssea e começar a destruir osso? O osso é rígido. Um macrófago não é especializado em destruir osso. Então, o PTH chega para o macrófago, que acabou de sofrer diferenciação, e agora estimula a fusão dessas células. E vários macrófagos começam a ser fundidos. Eles vão se ligando a partir de ecaderinas, que são proteínas transmembranas.
quando você percebe, forma-se uma célula gigante multinucleada, chamada de osteoclasto. Por que eu fundi células? Porque é como se 10 células formassem uma só. Então são 10 células trabalhando na digestão da matriz intracelular rígida, dura, o que uma só não conseguiria. Então o PTH estimulou a diferenciação, estimulou a fusão dos macrófagos para a formação de uma célula multinucleada, chamada de quê? Osteoclasto. O osteoclasto, ele vai agora para a superfície óssea, para digerir a matriz, com o intuito de pegar o cálcio e lançar esse cálcio aonde? No sangue, porque no sangue o cálcio está o quê? Baixo. Então, quais são as duas células que vão atuar na homeostasia do cálcio? É o osteoblasto e o osteoclasto. Uma foi brecada quando baixou, e ela própria já chamou quem? Quem vai vir para começar a tirar cálcio do osso, que é o maior depósito corporal de cálcio, para lançar no sangue, para manter a homeostasia do cálcio sérico. Porque eu preciso de cálcio para ter contração muscular, ou não? O coração não funciona sem cálcio, o sistema nervoso não funciona sem cálcio, então eu tenho que manter. Quem foi que retirou? Osteoclasto. Só concorda comigo que o osteoclasto, ele também não pode ficar lá para sempre naquele osso, porque chega um momento que ele puxa tanta matriz inorgânica, tanto cálcio, que o índice de cálcio no sangue vai fazer o quê? Vai aumentar. Chega um momento que o cálcio no sangue faz isso aqui, ó, aumenta. Quando aumenta o nível de cálcio no sangue, a glândula paratireoide para de produzir o PTH. A glândula paratireoide para de produzir o PTH. E aí as células parafoliculares da tireoide começam a liberar calcitonina, que é antagônico. A paratireoide para de liberar o paratormônio, a tireoide, através das suas células C parafoliculares, começa a liberar o quê? Calcitonina. A calcitonina chega no osteoclasto, se liga e fala para ela assim, ó, volta a produzir matriz óssea, porque se ela voltar a produzir osso, ela tem que tirar cálcio de onde? E aí o sangue que estava com cálcio demais começa a reduzir. Então a todo tempo eu estou fazendo o quê? Para equilibrar a homeostasia do cálcio sérico. Então essas duas células trabalham para manter. E o que acontece é o seguinte, quem foi que reativou o osteoblasto? No que eu falei agora, no processo, é calcitonina. Sabe qual é o ruim de tudo isso? É que nos homens a calcitonina é a protagonista, nas mulheres não é a calcitonina, é o estrogênio. Perfeito. Então, se o estrogênio é que manda na ativação do osteoblasto, a mulher mantém o estrogênio o resto da vida, chega no momento que ela não tem mais o que liberar na ovulação, não precisa de estrogênio, ele cai. Se não tem estrogênio, ela começa a não ter mais quem ativa o osteoblasto para produzir osso e também não consegue brecar a atividade de quem está lá retirando. Quem é que está retirando? Osteoclasto. Retira tanto que eu entro no quadro clínico chamado de osteopenia, redução da massa óssea, o que conduz a uma osteoporose. É por isso que a mulher menopausada, ela tem necessidade de repor o estrogênio, caso contrário, ela começa a ter uma reabsorção muito maior do que a deposição de matriz óssea. Não é que ela não tenha deposição, ela tem. Por que ela ainda tem um pouquinho de deposição? Porque ela ainda tem calcitonina, só que a calcitonina na mulher é reduzida, no homem. Por que na mulher é reduzida? Porque quem mandava na mulher, quem era? O estrogênio, ele baixou um pouquinho, só que um pouquinho só deposita, mas a reabsorção é maior do que a deposita, então não supre o balanço. Pode falar. Você pode botar na parte, o nosso só se alguma coisa se forma. Osteoclasto. Perfeito. Deixa eu tomar uma água. Até aí tudo certo? Quem foi que reativou o osteoblasto? Calcitonina, e nas mulheres
Faz a mesma coisa. Só que adianta eu reativar esse bicho aqui, osteoblasto? Só isso? Não. Eu tenho também que tirar alguém que está lá na superfície óssea comendo osso. E quem está lá digerindo osso? Então, chega calcitonina no osteoblasto, fala, volta a produzir matriz. E ele também vai chegar aonde? Lá no osteo, para fazer ele desacoplar da superfície e ser conduzido à apoptose. Sai daí e vai, se mata agora. Porque se eu deixar ele lá, ele vai continuar fazendo o quê? Reabsorver. Até aqui tudo bem? Vocês são diferenciados mesmo. Tudo está aí nesse slide que eu falei. Vamos lá. Olha essa imagem. Olhem bem para essa imagem. Quero que vocês olhem para o lado esquerdo e para as duas do lado direito. Primeiro, coloração. Está rosa? Quem colore de rosa é colágeno. Colágeno é o principal representante de qual matriz? Orgânica. Então aqui eu só consigo ver a matriz do quê? Orgânica. A rosa aqui? Então aqui eu tenho uma matriz orgânica, mas eu tenho uma matriz inorgânica. Tanto que eu não consigo ver colágeno. Porque o que está sobrepondo aqui é a matriz inorgânica. Tu consegue ver célula aqui, ó? Tu consegue ver célula aqui? Não. Veja bem. Tá vendo esse negocinho escuro aqui? Isso é uma lacuna. É uma bolha. Eu fui aprisionado dentro de uma bolha. O nome disso é lacuna óssea. Penso eu que aqui dentro tenha quem? O osteócito. Mas eu consigo visualizar o osteócito? Eu visualizo só a lacuna. Se eu tirar essa lacuna lá dentro, vai ter um osteócito. Só que o osteócito, o corpo celular está dentro da lacuna. Mas quando ele é aprisionado, lembra que ele é aprisionado de mãos dadas? Prolongamentos. Está vendo essas ranhuras? Tudo isso são canalículos. Veja bem, olha só. Me dá a mão aqui, doutor. Isso aqui é um prolongamento, Vamos colocar concreto na gente aqui. Na hora que concreto está seco, eu puxo meu braço, ela puxa o dela. Tem o canal? Sim. Esse é o canalículo. Por dentro do canalículo vai quem? Se prolongar. Canalículos. Por dentro dos canalículos, penso eu que tem o quê? Os prolongar, que nada mais são do que junções comunicantes. E aqui dentro da lacuna tem o corpo celular. Só você imaginar aquele formato da célula com os prolongamentos. O corpo da célula está aqui. Aqui dentro dos canalículos estão quem? Comunicando célula com célula e célula com capilar e sanguíneo. Professor, eu não vejo célula e não vejo prolongamento. Eu vejo lacuna e vejo canalículos. Se eu falar para vocês de lacuna e canalículos, eu estou falando de uma matriz calcificada. Tu está vendo algum canalículo aqui? Tu está vendo alguma lacuna? Não, você está vendo é a célula. Professor, cadê os canalículos? Não está vendo. Por quê? Porque aqui a matriz ainda é orgânica. Lá na hora da prática, eu vou te mostrar essas duas lâminas. Como que eu mostro isso aqui? Eu pego um pedaço de osso, fragmento ósseo, eu vou lixar. Eu lixo. O que é lixar? O nome dessa técnica é desgaste ósseo. Eu vou desgastando o osso. Desgastando. Por que eu desgasto o osso? Para eu não perder nenhum componente. Eu quero manter o orgânico e o inorgânico. Então eu tenho que fazer o quê? Lixar. Chega um tamanho suficiente, eu coloco na lâmina e é isso que eu verifico. Agora, se eu quiser na prática, e vou mostrar, se eu quiser mostrar as células, o colágeno, provar que de fato tem colágeno, eu não posso desgastar o osso. Eu tenho que tirar toda a matriz inorgânica do osso. E como que eu tiro a matriz inorgânica do osso?
Como que eu vou tirar? Qual é a técnica que eu utilizo no laboratório para tirar toda a matriz inorgânica do osso? Basta eu colocar aquele fragmento ósseo 24 horas dentro do ácido. Não é o ácido que digere a hidroxapatita? Quando eu chego no outro dia, o osso está mole. Pego aquele fragmento ósseo, coloco na lâmina, faço coloração e está pronto para eu avaliar o quê? A matriz inorgânica, a matriz orgânica e as células. Então isso aqui, ó, é um osso, o qual eu utilizei uma técnica de desgaste. E lá eu utilizei uma técnica de descalcificar. Como que eu desgastei? Lixando. Como que eu descalcifiquei? Adicionando ácido. Porque descobriram lá atrás que a hidroxapatita era sensível a ácido. Não quebra. Tudo que é hidroxapatita, eu consigo visualizar o quê? O que está dentro. Só que eu não consigo visualizar o quê? As lacunas eu não consigo escanear, porque isso é formado após o quê? A mineralização. Se eu tirei os minerais, eu desfiz tudo. Não é isso? Vamos lá. Com cuidado, sabe por quê? A sarame saindo, eu aponto aqui na prova e o cara me mete um osteócito lá. Está errado. Isso é osteócito? Penso eu que esteja aqui dentro, mas não vai me dizer que é um osteócito, porque isso é uma lacuna. Coloca aqui prolongamento. Osteócito eu só vejo na técnica de osso descalcifica. Sobe. Tranquilo, né? Deixa eu te mostrar essa imagem aqui, ó. Quero te mostrar essa imagem. Isso aqui é uma superfície óssea. Alguém estimulou o monócito a sair do vaso, se transformar em quem? Em macrófago, se fundir e formar quem? Um osteócito? Quem foi que fez isso? Que hormônio fez isso? PTA, paratormônio. Esse célula, chamada osteoclasto, ela vai se acoplar na superfície do osso, ela se acopla. Você acha que eu sou uma célula, eu vou me acoplar na superfície óssea, eu preciso isolar a região em que eu vou destruir, ou eu posso jogar ácido em cima do osso todo? Eu tenho que isolar, senão eu vou destruir o osso todo. Então eu isolo só aquele local para que eu possa degradar a matriz óssea. Daqui até aqui, ó, é o que nós chamamos de zona preguiada ou zona ativa ou margem preguiada. Daqui a aqui, ó, é onde eu vou reabsorver quem? Matriz óssea. Se essa célula acoplou aqui, ou é porque o meu cálcio está baixo do sangue, ou é porque o osteócito está sendo submetido a estresse. Lembra que eu falei que se ele for estressado, vou fazer o processo de remodelação óssea? Então pronto, olha lá. A célula acoplou. Vocês estão vendo que eu tenho essas estruturas pintadas em preto aqui, ó, como se fossem cílios. Isso aqui, galera, pega um pedacinho e amplia. Pega um pedacinho e amplia. Está entendendo isso? Pega isso aqui, amplia. Dá um zoom. Pega um pedaço, dá um zoom. Forma isso aqui, ó. Esses prolongamentos vilosos, essas vilosidades, ó, e continua. Esse compartimento foi formado pela interação da superfície óssea com a superfície de qual célula? Osteoclasto. Isso é uma superfície aberta ou fechada? É um compartimento aberto ou fechado? Fechado. Por que fechado? Porque eu vou lançar ácido apenas dentro desse compartimento, porque eu vou isolar onde eu vou digerir. Eu não posso jogar ácido e o ácido no osso todo. Então, olha só, eu tenho um compartimento fechado. Eu criei uma estrutura de degradação de matriz chamada de microambiente fechado. Então, qual é o nome daqui? Microambiente fechado.
Qual é a função do microambiente fechado? O que é esse microambiente? É o local onde eu vou digerir matriz orgânica e inorgânica. É o local de reabsorção de matriz. Toda matriz óssea é reabsorvida dentro do microambiente fechado, certo ou errado? Certo, porque eu isolei. Então é a área onde eu vou digerir. Presta atenção, isso aqui são vilosidades, são repletas de bombas de hidrogênio. Bombas de hidrogênio. E aí eu vou capturar o hidrogênio da onde? Do citoplasma do osteoclasto e vou lançar para onde? Para o microambiente fechado. As bombas de hidrogênio captam no citoplasma e lançam dentro do microambiente, porque lá é a área que eu vou digerir a matriz. Então, qual é o intuito de eu captar hidrogênio e lançar hidrogênio aqui? Quanto mais hidrogênio dentro desse meio, mais ácido ele vai ficar. Eu tornando o microambiente fechado ácido, eu começo a digerir qual das duas matrizes? A mineral, que é inorgânica. O intuito dessa célula chegar ali, não é o cálcio? Ele poderia muito bem chegar, destruir só qual matriz? A inorgânica, pegar o cálcio e lançar na corrente. Só que isso traria um problema. Eu tenho um balanço de matriz orgânica e matriz. Eu não falei que eu organizei em fileiras, e entre as filas eu fui colocando a matriz inorgânica. Se ele chegasse ali, quebrasse só a inorgânica, eu ficaria com uma quantidade maior de quê? Em comparação com a inorgânica. Se eu tenho mais orgânica do que inorgânica, os ossos começam a ficar o quê? Moles demais. O osso tem que ser mole? Então, por isso que eu tenho um balanço exato entre orgânica e inorgânica. Se ele chega, retira a matriz inorgânica e mantém a orgânica daquele local, de tanto ele fazer isso, chega um momento que o osso começa a ficar mole. E isso, existe até uma síndrome, que é a síndrome do homem elástico. Os contorcionistas. Você acha que o contorcionista aqui é treino, não é? Ele tem os ossos moles. Os ossos deles têm mais matriz do que orgânica, do que inorgânica. Existe essa síndrome, que é a síndrome do homem elástico, chamada de síndrome de Ehlers-Danlos. Agora, se eu tiver muita matriz inorgânica e pouca matriz orgânica, aí o osso fica muito duro. O osso pode ficar muito duro? Porque eu entro em uma síndrome dos ossos de vidro. Ou seja, caiu, quebrou. É aquele cara que não pode cair e quebra osso. Então, olha só, eu tenho que ter ou não um balanço. O osso não pode ter muita dureza, porque senão ele torna-se friável, quebradiço. E ele não pode ter também muito colágeno, porque senão ele se torna muito maleável, se torna mole demais. É por isso que quando essa célula chega para quebrar a matriz inorgânica, ainda que ele nem precisasse da orgânica, mas ele tem que quebrar as duas. Porque quebrando as duas, retirando as duas, ele mantém o quê? O equilíbrio de matriz orgânica e inorgânica. Não é isso? E como que ele quebrou a matriz inorgânica? Acidificando o microambiente fechado. A acidificação é o bastante para digerir a matriz orgânica. Quem é o principal componente da matriz orgânica? Colágeno é um substrato que eu tenho a atuação de uma enzima específica, que é a colagenase. Então ele vai pegar e liberar aqui dentro do microambiente quem? Colágeno. Quando libera a colagenase, através de atuação enzimática, eu tenho a digestão de qual matriz? Orgânica. Então a matriz orgânica, ela é digerida a partir de atuação enzimática, certo ou errado? Não. Errado. Olha o cuidado na prova. A matriz orgânica, ela é por atuação enzimática. Agora a inorgânica é por acidificação no microambiente.
Toda matriz óssea é digerida do mesmo modo? Não. Toda digestão acontece dentro do microambiente fechado? Aí sim. Ora eu acidifico, ora eu vou inserir colagenases para degradação de colágeno. Professor, remodelou ou o cálcio já está normal? Quem é que chegou aqui mesmo e falou para ela, sai fora daí? Calcitou? A calcitonina não estimulou, não reativou o osteoblasto? Vai chegar aqui e falar, sai, tem muito cálcio, eu não preciso mais de cálcio. Pare de tirar cálcio do osso. Ela vai ter que desacoplar. Então, quando a calcitonina se liga, adivinha o que acontece? Ativa a proteína G. Que ativa a benilato que atua em cima de ATP e forma AMP. AMP cíclico. Quando se encontra, olha só, a simples presença de AMP cíclico no citoplasma dos osteoclastos desencadeará um fenômeno chamado de retração celular. O osteoclasto, ele retrai da superfície óssea com a presença de que componente do citoplasma? AMP? Sim. Ele faz o quê? Desacopla. Quando ele desacopla, ele perde a função. Perdendo a função, ativa o botão da apoptose, morte celular. Se eu precisar dele de novo, eu vou tirar do sangue o monócito, formar um macrófago e vida que segue. Mas nesse exato momento ele perdeu a sua função. Só que ele não isolou uma região para degradar. Quando ele desacopla, forma uma lacuna, uma depressão ali no osso. Aquelas depressões na superfície do osso que foi formada são chamadas de lacuna de Wolff. Lacunas de Wolff são depressões aonde houve a reabsorção de matriz óssea. Aonde o bicho estava acoplado, aonde a célula estava acoplada, quando saiu, deixou a sua marca, a sua impressão. O nome dessa impressão, dessa depressão, lacunas de Wolff. Oi. Classificação e controle. Eu mantive as duas, né? Por isso que eu desgastei. Porque se eu acidificar, eu vou perder qual? A inorgânica. Uma eu mantive as duas matrizes, na outra eu descalcifiquei. O meio ácido que gera hidroxiapatita, faço o teste em casa, pego o ovo de galinha e deixa ele aonde? Dentro da Coca-Cola de hoje para amanhã. Amanhã, quando você for olhar, tem casca naquele ovo? Não, só está uma membrana ao redor do ovo. Porque o ovo é hidroxiapar, lógico que igual o osso não, né? Bem mais reduzido. Mas a acidez do refrigerante da Coca-Cola digere toda aquela hidroxiapatita. O ovo perde a casca de um dia para o outro. Só colocar uma água aqui rapidão. 2 minutinhos. Preste bastante atenção em que, às vezes, você tem que olhar se a quantidade de cálcio no sangue está baixo ou está alto, para você correlacionar com o tipo de hormônio, se esse hormônio vai estimular ou vai inibir aquela célula. Porque percebe, o PTH, ele fez o quê? Ele inibiu o quê? Osteoblasto. E a atuação aí agora voltou para quem? O PTH agora deu protagonismo para qual célula? Osteoclasto, para quem puxasse o quê? Matriz óssea, cálcio, não é isso? Depois, quando usou calcitonina, a calcitonina fez o contrário. E no outro ela estimulou. Então percebe, correlaciona cálcio no sangue, qual é o hormônio, quem foi inibido e quem foi estimulado. Que na hora que coloca tudo isso na prova, eu percebo que o aluno costuma dar uma bugada. Então presta atenção nessas interações aí, para não gerar um... Se bem que você não bugou, né?
são irrevogáveis. Vamos lá. Lembrando, falei para vocês que eu tenho uma membrana revestindo o osso externamente, chamada de quê? Periósteo. E por dentro de qualquer canal que tiver dentro do osso, eu tenho o endócio. São duas membranas de tecido conjuntivo rica em células tronco mesenquimais. A inervação do osso vem da onde? Do periósteo e endósteo. É lá que estão os plexos. Da onde que vem a vascularização? Do endósteo e periósteo. Crescimento, regeneração, endósteo e periósteo. Tudo vem de lá. Tudo vem de lá. Presta atenção. Periósteo, membrana de tecido conjuntivo revestindo externamente o osso. Ele está firmemente aderido ao osso por fibras de Sharpey. O que são fibras de Sharpey? São fibras de colágeno que fazem o quê? Adere essa membrana conjuntiva na superfície do osso. Está firmemente aderidas. E quem adere? São as fibras de Sharpey, que são fibras de colágeno, fibras de Sharpey. Agora olha só, divide desse jeito aqui, ó. Periósteo. Pericôndrio, vocês dividiam em dois, não era? Periósteo também. Pericôndrio, eu tinha o pericôndrio fibroso, que era o externo, e o interno era o pericôndrio celular. Não era isso? No fibroso, eu tinha colágeno, e qual era a célula? Fibroblasto. No interno, que era o celular, eu tinha colágeno e células condrogênicas, que eram os troncos. Não era isso? Aqui é a mesma coisa. Olha só, eu vou dividir periósteo em dois. Uma porção externa e uma porção interna. A externa, colágeno e fibroblasto. A interna, colágeno e células tronco. Só que é para formar osso ou cartilagem? Osso. Então não é condrogênica, é osteoprogênica. Mas é a mesma coisa, galera. A divisão é a mesma. Lá, colágeno e fibroblasto, a cartilagem também. Interna, colágeno e células tronco, a cartilagem também. A diferença é que a célula tronco da cartilagem era condrogênica. Aqui é osteoprogênica. Não muda nada. É muito semelhante estruturalmente e funcionalmente falando, periósteo e pericôndrio. A diferença é que o pericôndrio, nele não tem comunicação com nada, com vasos sanguíneos, por exemplo. Ele próprio vai lançar por difusão. Aqui não, os vasos conectam nele porque eu tenho vasos passando por dentro de canais intraósseos, dentro do osso. Beleza? Vamos lá. Aonde está a sensibilidade do osso? É por isso que quando quebra um osso, dói. Por que dói? Porque o periósteo foi afetado. Por que sangra? Porque ele é rico em vasos sanguíneos. Então o periósteo inteiro vai sangrar. E graças a Deus ele tem esse processo para acontecer. Porque é graças a esse sangramento que vai formar um calo mole. Para que ali em cima forme um coágulo, servindo de molde para a formação de calo duro, que é o calo ósseo. A gente vai falar isso para frente. Por isso que quando fazer a extração de siso é importante formar aquele bolsão de sangue. Perfeito. Porque é aí que o processo de regeneração, eu tenho que formar osso a partir de moldes, não é? E o coágulo, ele acaba servindo de molde para que eu forme osso. Revestimento interno, todos os canais, cavidade dos ossos esponjosos, canal medular de Hindres, de Volkmann, tudo que for dentro, não só na prova, só colocou um revestimento interno, não sabe. Se é interno, não pode ser periósteo, só pode ser o quê? Tudo que é revestimento interno é periósteo só por fora do osso. Olha essa imagem para representar bem. Em rosa, endósteo. Aqui é uma cavidade medular. Aqui em laranjado, quem? Periósteo. Galera, isso é uma fatia de um osso que já está estruturado.
Esse osso já está estruturado. Então, histologicamente, esse osso ele já é maduro. Ele já é um osso maduro. Vocês acham que ele é um osso esponjoso ou compacto? Compacto. Osso compacto não significa dizer que ele é maciço, até que ele não é. Ele tem vários canais no seu interior. Quando você olha isso aqui, ó, periósteo e endósteo. Presta atenção, periósteo e endósteo estão conectando? Estão conectados? Sim. Vamos seguir aqui um trajeto. Aqui é endósteo, não é? Olha só, vai ter um vaso saindo daqui, ó. Conectou ou não? Conectou por canais intra. Tudo está conectado por canais intra-ósseos. Galerinha, para formar esses canais no osso, eu falei que eu produzi uma matriz o quê? Mole. Depois eu fui organizando ele lá. Pronto. Isso são lamelas. Isso são lamelas. Olha só para cá, ó, só para cá. Tá vendo aqui, ó? Essas linhas, essas fileiras, isso são lamelas. São lamelas. São lamelas paralelas. Paralelas. Agora olha aqui, ó. Tem um vaso sanguíneo no osso. Como que eu organizo o colágeno ao redor de um vaso sanguíneo? Se eu não tiver cuidado, eu vou fazer o que com o vaso? Comprimir, ocluir. Então eu tenho um vaso. Eu preciso organizar o colágeno ao redor desse e manter ele dentro de um canal. Então eu tenho que formar um canal. Presta atenção. Vocês conseguem visualizar essa estrutura aqui, ó? De fora para dentro. A circunferência vai ou não diminuindo? Ó, eu vou formando até que chega um momento que a lamela, ela chega aonde? No vaso. Quando chega no vaso, eu não formo outra lamela. E o conjunto dessas lamelas delimitaram um canal central, ou não? Olha o canal central. Eu organizei ou não em lamelas? Mas elas não são paralelas, elas são concêntricas. Elas vão da periferia para o... E elas param no centro quando se deparam com o vaso sanguíneo, com os nervos. E formam o quê? Um canal. Canal esse chamado de canal de Revers. Canal de Revers é um canal delimitado por um conjunto de lamelas. Então as lamelas vão delimitar o quê? Canais de Revers. Não tenho trabéculas formando canais de Revers nem de Volkmann. Quem forma canais de Revers e Volkmann, quem é? Lá. É por isso que o osso compacto ele é chamado de osso lamelar. Por que eu chamo o osso compacto de lamelar? Porque toda a estruturação do osso está sob forma de lamelas. Lamelas paralelas e lamelas concêntricas. Um conjunto de lamelas. Olha só. 1, 2, 3, 4 lamelas. Vamos lá, 4 lamelas. E um canal. O conjunto de lamelas associado ao canal de Revers forma um sistema de Revers. O que é o sistema? É a associação do canal com todas as lamelas ao seu redor. Isso forma um sistema. Então quando eu olho lá na prática, eu projeto um osso. E naquele osso, você percebe sistema de Revers. O que é o sistema? Lamelas concêntricas e no centro um canal. Você vai me dizer, daquele osso, é um osso imaturo ou maduro? Maduro, porque ele já está organizado, já formou os canais. E ele é um osso classificado como compacto ou esponjoso? Compacto. Ele é maduro porque o osso imaturo, ele é osteoide. E o osteoide não tem organização, não tem lamelas. Ele já está organizado. Então ele é osso maduro. E ele é osso compacto. Também osso lamelar. Olha só. Qual o nome desse canal vertical? Canal de Revers. Alguns falam Havers. Canal de Revers.
Canal de Hayes se comunicam? Sim. Pelos de Volkmann. Canal de Volkmann são os horizontais. Então, canais de Volkmann serve para unir canais de e unir canais de Hayes a endócio e unir canais de Hayes ao peri. Então, tudo está conectado. Por aqui vou passar quem? Vasos e nervos. Agora, olha só. Consegue notar essas linhas aqui, ó? Tá vendo esse negocinho pretinho aqui, ó? Qual é o nome dessa estrutura? Cada bichinho desse é uma lacuna aonde dentro vai estar presente o quê? Osteócito. Tá vendo que tem umas perninhas de aranha nela? O que são as perninhas? Os canais. Tá tudo bem estruturado. Esses canalículos é que são responsáveis em absorver nutrientes e oxigênio dos capilares. Essa rede de microcanais estão conectando células capilares sanguíneos. Tudo está conectado dentro do osso. Agora, quando você percebe, galera, vamos imaginar uma coisa aqui, rapidão. Olha isso aqui, rapidão. Olhando esse osso, ele é um osso longo? Então, se ele é um osso longo, ao passar dos anos ele vai aumentar o comprimento? Não. Sim. No momento ele... Ao passar dos anos ele vai ou não aumentar? Aumenta. É alguns, né? É para aumentar. E aí o que acontece? Para ele aumentar, eu falei para vocês que eu tive que manter uma parte de cartilagem, ou não? Qual é o nome dessa cartilagem residual? É o disco epifísico, não é isso? Eu tenho o disco epifísico que serve para que o osso vá aumentando, crescendo em comprimento. Qual é o nome da ossificação em que eu utilizo cartilagem? Endocondral. Então, se o disco epifisário é cartilagem, então também o crescimento é endocondral. Não é isso? Só que o crescimento endocondral ele serve para formar os ossos longos? Serve. Só que eu não tenho só crescimento endocondral nos ossos longos. Porque o osso longo, ele não precisa só crescer em comprimento, ele precisa crescer em espessura. E para crescer em espessura, quem é que está envolvendo ele externamente? E o periósteo, a parte periósteo interna, é rica em células o quê? Células, pensei que mais, que são células tronco. Então olha só, o periósteo, a porção interna, é uma membrana de tecido conjuntivo rico em células que são tronco. Eu falei para vocês que quando eu faço o osso crescer, a partir da diferenciação de células tronco de uma membrana, esse crescimento não é endocondral, ele é intramembrana. Então está acontecendo crescimento endocondral? Sim, para crescer em comprimento, mas para crescer em espessura, qual é o crescimento ósseo que acontece nos ossos longos? Intramembrana. E aí, com o aluno erra em prova, pô, não acerta, porque coloca na cabeça, se é osso longo, o crescimento vai ser o quê? E aí eu coloquei lá crescimento em espessura. Espessura. Então ele vai fazer o quê? Enlarguecer. Seu osso vai criar diâmetro. Diâmetro. Imagina quem está ao redor. Quem está ao redor é o peri. Se é o periósteo, é ele que eu vou utilizar para criar o quê? Densidade óssea. Então automaticamente eu utilizo o quê? As células tronco daquela membrana para formar osso. Então assim é crescimento endocondral. E assim, intramembrana, não erra isso, pelo amor de Deus. Fácil, não é? Só um detalhezinho ou outro, mas... eu já consigo ver as notas. São boas, professoras? Boas. Eu acredito sempre nos alunos, né? Tem que provar o contrário. Não, vai ser bem fácil essa. Sabe qual é o problema? Que ainda que esteja fácil, quando juntos os dois, parece que, sei lá, é difícil.
Não, para vocês. Eu estava puxando para cada hora, a gente estava conversando. Você jogou os dois mais simples, não é nenhum. Ela estava me escrevendo, não bate, mas me exige mais fácil, mas Não bate. cartilagem do osso. Eu não tenho como falar de cartilagem e osso separado. Não tá junto. Não bate, não. É o que jogo é barro. Como é que você vai jogar epitelial? É o sódio e o potássio. Não pode falar de epitelial e osso. Não ia combinar, né? Eu sanguíneo e osso. Verdade. Aqui os opostos não se atraem. Ficou claro isso? Ficou, né? Falei comprimento. É o quê? Endocondral. Uso periódico. Beleza? Galera, quando você olha esse osso aí, ó, lá na região das epífises, estão vendo aqueles furinhos. Então, automaticamente, aqueles furinhos ali constituem o osso esponjoso. Então, aquele colágeno não foi organizado em lamela. Porque se organizar em lamela, o osso é compacto. Então, lá eu organizei em trabéculas. Trabéculas é um sistema de vigas internas. O osso esponjoso ele não é resistente, ele é sensível, o que a gente falou. Não é porque o nome é esponjoso que ele é um osso sensível, não, ele é muito resistente a impactos. Ali é um conjunto de vigas internas. Todos sabem o que é vigas? Ótimo. Conjunto de vigas internas. Ele tem essa disposição para quê? Para que eu possa ter espaços para depósito de medula óssea. Agora, na porção de osso aqui compacto, o osso na região da diáfise, ele é todo maciço? É óbvio que não. Ele é todo maciço? Porque vem alguém aqui e come todo esse osso central. Quem é que faz isso? Osteoclasto. Porque o osteoclasto, ele é o responsável, lá na gênese, na formação, de formar todos os canais medulares, intraossos, aquelas lacunas que estão ali entre as trabéculas, tudo ele que forma, para que eu possa depositar o que? Medula óssea. Está amarela, mas a amarela é depois, quando eu substituo a medula vermelha. Aqui é osso compacto e nas extremidades geralmente eu tenho uma grande quantidade de osso esponjoso. Organização da matriz, trabéculas. Então eu posso chamar em prova não de esponjoso, mas de osso trabecular. É a mesma coisa. Quando eu falar que eu organizei em lamelas, osso compacto, também chamado de osso lamelar. É isso? Você já tinha visto algo sobre anatomia ou não? Já, né? É porque lá eles devem mostrar, não é possível. Viram? É sim, professor. A gente estudou na teórica, não na prática, mas a gente Mas eles não chegaram a cortar o osso, mostrar por dentro. não, isso não. Não? Na prática não, mas a teoria. O disco epifisário, tem osso ali de criança, no da filha, que dá para ver o Nas disco. provas práticas não, foi na teoria só. Na prática eu não mostrei isso, não cortou o osso nem nada. É só o cara pra achar. Ah, o cara da chave? Vai quem? Paulo. Não esquece. Na teoria então, são os dois L1, né? O pai e o filho. O bicho está pegando lá. Na quinta-feira, eles vão fazer de manhã, 8 às 10, histologia prática, de 10 a meio-dia, histologia teórica, 2 horas da tarde, bioquímica. Tu acha que eu devia fazer isso com eles? Gente, ó, vai ser a primeira turma da Metropolitana que vai fazer 3 provas em sequência. Mas sabe o que é? O calendário, como é uma turma atípica, os professores não tinham tempo, né? Então na segunda-feira, ficaram, segunda, terça e quarta, ficou só a disciplina, Libras, disciplina tranquila. Quando chega na quinta, o dia todo é histologia e bioquímica.
Aí sexta, tem a Deusilene e anatomia, aí anatomia no sábado também. Então ficou assim, ó, quinta, sexta e sábado, todas as matérias mais pesadas. E aí veio o feriado dia 2. Dia 2 do 10, feriado, que era uma quinta. Então não deu nem para distribuir, ficou tudo na primeira quinta-feira. Tô com dó. Tu já imaginou? Eu acho. Já imaginou a pessoa chega na prática, pai ruim, já chega com o psicológico abalado para a teórica. Quando volta depois do almoço, volta igual vocês voltaram dos jogos agora, se arrastando. Tu imagina Às vezes nem volta. o resultado. Eles nem vão voltar para ele. Eu confesso que eu tô bem preocupado. Aí quando chega na sexta, eles já pegam logo o BCN. Tá tudo assim, ó. Pois é, Puxado, prova de fogo. E outra, o semestre deles finaliza a teoria de osso, aí a gente fica até o dia da prova só na prática. Beleza? Galera do FIES e ProUni, a gente vai fazer as provas lá de bioquímica aí só na semana de segunda chamada. Primeira evolutiva, faz lá.